Lançado por Hanna-Barbera Productions, os Jetsons foi transmitido pela ABC nos Estados Unidos em horário nobre no período de 1962 a 1963, ganhando novos episódios somente em 85 e 87. Era o pôster do outro desenho animado também criado por Hanna-Barbera Productions de grande sucesso, os Flintstones. Enquanto os Flintstones retratava a época da pedra de uma forma bem humorada, mas com belos chutes, como carro movido a passos, televisão e até mesmo dinossauro, contato que nunca houve entre esses gigantes do ser humano, os Jetsons à época também poderia parecer um chute para muitas pessoas. Afinal de contas, na cabeça de alguns lá em 1962, onde já se viu o ser humano conversar com outra pessoa por videochamada. Pois é, isso hoje é uma realidade como algumas outras. Smartwatch. Sabe os relógios inteligentes ou smartwatches, aquele relógio de pulso desenvolvido pela Apple, no qual existem várias funções e principalmente a de conseguir se comunicar com outra pessoa, ou seja, fazer ligações? Pois é, já era realidade para os personagens dos Jetsons. Em quase todos os episódios, essa tecnologia era utilizada e hoje se tornou uma realidade para algumas pessoas no mundo. Digo para algumas pessoas porque o valor de um modelo desse pode chegar a quase R$10.000, dependendo do seu material e funcionalidade. Chamadas de vídeo. Hoje é muito comum vermos por aí pessoas conversando com seus celulares e notebooks por chamadas de vídeo, certo? O aplicativo Zoom, de grande sucesso para smartphones e notebook, se destacou na pandemia quando muitas pessoas utilizaram para videoaulas e reuniões. Já o WhatsApp também disponibilizou essa funcionalidade em seu aplicativo. Isso que à época era visto como algo difícil de acontecer para algumas pessoas, hoje está disponível aí no seu celular. Esteiras rolantes. Conseguimos ver essa tecnologia presente mais em aeroportos e estações de metrô do que qualquer outro lugar. Bom, nos Jetsons já era realidade para se locomover em muitos lugares. Acredito que quem não ficará muito feliz com isso ao se popularizar são as produtoras de tênis e sapatos, hein? Pois dificilmente o solado irá desgastar. Câmara de bronzeamento artificial. Com os dias cada vez mais corridos, muitas pessoas que gostam daquele bronze não têm tempo para pegar um solzinho. Trabalho, cuidar de casa, dos filhos, enfim. Isso os Jetsons já previa, pois até câmera de bronzeamento artificial tinha no desenho animado de ficção científica. Viagens para a Lua. Ir à Lua para os Jetsons era uma atividade corriqueira. O jovem Elroy ia frequentemente com seus colegas escoteiros. E, curiosamente, quando o desenho foi lançado, o homem ainda não havia pisado na Lua. Hoje ainda não é algo acessível para os seres humanos como no desenho animado, mas até inscrições foram abertas por um bilionário japonês para uma viagem ao redor. E a NASA também busca pessoas para formá-las astronautas para uma expedição, tanto na Lua quanto em Marte. Máquina de comida instantânea. Chegar em casa, apertar um botão e pronto. É só comer. Isso pode parecer familiar para você hoje em dia, certo? Pois é, mas naquela época, quando o desenho animado foi criado, o micro-ondas, junto com comidas instantâneas de hoje em dia, não era uma realidade. Apesar de o primeiro micro-ondas ter sido criado em 1947, era como se fosse um forno convencional de hoje em dia. E também não havia essas comidas instantâneas, na qual se torna mais um ponto positivo para os Jetsons em suas visões futurísticas. Assistente pessoal. Elroy tinha uma assistente pessoal para fazer os deveres de casa. Era só ele refazer a pergunta de sua tarefa que a assistente respondia. Isso é algo familiar para você? Que tal Siri ou Google? É só jogar uma pergunta que eles têm a resposta na ponta da língua, não é mesmo? Quem nunca teve uma ajudinha dessa maravilhosa tecnologia para suas tarefas, tanto do colégio quanto as diárias? Despertadores com comando de voz. Era comum vermos Jorge discutir com seu despertador falante. A tecnologia fazia de tudo para acordá-lo da forma mais educada possível, mas por algumas vezes tinha que usar algumas funcionalidades extras para acordar o pai de família. O que era quase inimaginável na década de 60, hoje em dia o despertador com comando de voz é algo fácil de encontrarmos por aí. Robô que limpa a casa. Rose era uma empregada completa, algo que ainda não é a nossa realidade, pois além dos afazeres de casa, cozinhava e ajudava os personagens a se vestirem.
Mas o que não falta são tecnologias que ajudam nas tarefas de casa, como lava-louças, máquina que lava e seca, robô aspirador, enfim. Em 2021, a Amazon lançou um robô que ajuda a vigiar a casa e com algumas tarefas domésticas. Temos também a Toyota, que testa no Japão um protótipo de robô suspenso para auxiliar em algumas atividades de casa. Realmente é impressionante se pararmos para imaginar que um desenho dos anos 60 previa muitas dessas coisas. Existem outros desenhos e filmes futurísticos que chamam a atenção e que trazem suas peculiaridades. Um que eu gostaria que já estivesse disponível para o ser humano é o skate voador do filme De Volta para o Futuro 2. Foca em mim! Vai continuar, Batata? Vai ser esse tormento de novo esse ano? É isso? É isso, Batata? Aula 10. CAUNE. A importância da educação na geração de tecnologia de ponta e na inserção na sociedade em rede. Smartphones, inteligência artificial, carros autônomos, tudo isso parecia coisa de ficção científica, há poucos anos atrás. Mas por que alguns países lideram essa inovação e outros ficam para trás? A resposta está na educação. A capacidade de um país desenvolver tecnologia de ponta e de se inserir na sociedade em rede, ela depende diretamente do nível de investimento na formação dos seus cidadãos. É por isso que a resposta está na educação. Se a gente olhar aqui, nessa tabela aqui, a gente percebe os países que investem mais e outros que investem menos em educação, e a gente acaba fazendo uma relação, uma correlação nos países que têm a sua tecnologia mais desenvolvida. E o que é uma tecnologia de ponta? Qual é a conexão? São inovações avançadas, como inteligência artificial, biotecnologia, robótica, energia renovável. E isso exige profissionais altamente qualificados em pesquisa e desenvolvimento. E por que a educação é essencial? Vamos lá. Formação de cientistas e engenheiros. Sem educação de qualidade, não há inovação, não existe inovação. Pesquisas acadêmicas e patentes. Universidades são centros de criação tecnológicas. E a mão de obra qualificada. Empresas precisam de profissionais capacitados para transformar ciências em produtos. E aqui a gente tem um exemplo real, o Vale do Silício nos Estados Unidos. O Vale do Silício ele só existe porque universidades como Stanford, Berkeley, essas universidades elas formam engenheiros e programadores para empresas como Google, Apple, Tesla. Agora falando um pouquinho da sociedade em rede, o que é uma sociedade em rede? Como que a educação prepara para o mundo conectado? Então vamos lá, o que é uma sociedade em rede? É um mundo interligado digitalmente, onde que a informação ela circula em tempo real. A internet permite, por exemplo, trabalho remoto, ensino à distância, um comércio global, e novas formas de participação política. Agora também é importante entender o papel da educação na sociedade em rede, a tal da cidadania digital. A gente precisa saber interpretar informações na internet para evitar fake news e principalmente manipulação. Um exemplo real da importância do papel da educação nessa sociedade em rede, para evitar essas fake news e manipulação da massa. Durante a pandemia que nós vivemos, países com ensino digital estruturado, como por exemplo a Finlândia
e na Coreia do Sul, eles sofreram bem menos impactos na educação do que no Brasil, por exemplo, né, onde muitos alunos não tinham acesso às aulas online, né? Nós vivemos isso aí. Agora, com relação a esse assunto, né, que é bem curto, bem breve, né, mas não menos importante, como é que isso cai, como que isso é cobrado nas provas do vestibular? Vou dar um zoom aqui, ó, nessa questão aqui que eu peguei. Aí você vai dar uma pausa nesse vídeo, vai ler ali a questão e vai chegar com sua conclusão qual é a alternativa correta, né? Qual é a principal estratégia para enfrentar esse desafio que está descrito aí nesse enunciado. Dá uma pausa aí e marca a sua opção. Vamos lá, marcou? Então olha aí a resposta certa. Letra C, né? A crescente digitalização da economia exige que os trabalhadores possuam novas competências para se inserir no mercado. A principal estratégia para enfrentar esse desafio é o incentivo à educação tecnológica e à formação digital. Questão de concurso do Enem da data de 2021. Beleza, pessoal? Então, olha só, essa foi a nossa aula 10 do CAUNI, né? Por conta do nosso cronograma espremido e o conteúdo estendido, né? Então, lembrando que além dessas, outras que serão avisadas em sala de aula também serão ministradas de forma digital aqui na nossa plataforma do EB Virtual, tá bom? Um abraço, bom estudo e até a próxima aula.